Imagina a cena. Você tá no final de uma carreira assim de muito sucesso. E aí você sabe que sua hora tá chegando. Qual seria a sua última grande jogada? Boa pergunta. Acho que a maioria pensaria em garantir uma transição tranquila, né? Passar o bastão. Exato. Mas para o rei Davi foi algo muito mais ambicioso. Ele decidiu organizar uma força de trabalho de quase 40.000 pessoas. Um número impressionante. E não era para guerra, nem para construir um império de negócios. Era para estabelecer o coração espiritual de uma nação inteira, por gerações. É esse projeto monumental que a gente vai explorar hoje. Um verdadeiro testamento, né? Totalmente. A nossa análise de hoje vai mergulhar no capítulo 23 de 1 Crônicas e para nos guiar, a gente está usando os comentários de duas bíblias de estudo excelentes, a Holman e a Nova Almeida atualizada. Duas fontes muito boas. E o nosso papo aqui é ir muito além de uma lista de nomes, de números, sabe? A ideia é entender o brilhantismo estratégico do Davi nos seus últimos dias. Ver como ele preparou o terreno para o Salomão. Isso. Ele não só passou a coroa, ele desenhou toda a arquitetura administrativa e religiosa que ia sustentar o reino. É uma aula de sucessão, de legado. É gestão pura. Ok, então vamos lá, vamos desvendar isso. O cenário é o seguinte: Davi tá velho, o texto diz cheio de dias, que eu acho uma expressão ótima, já viveu bastante. Ele já proclamou Salomão como sucessor. O normal seria, sei lá, se aposentar, curtir os netos, mas ele faz o oposto. Ele convoca todo mundo. Todos os líderes, né? Sacerdotes, levitas. E aí ele faz um último grande ato administrativo, um censo. E o primeiro número que salta aos olhos é 38.000. 38.000 levitas. Com 30 anos ou mais, é um número que a gente precisa parar para pensar. Tipo, não são soldados. É uma força de trabalho religiosa e civil. Exatamente. E o que é fascinante aqui é o timing, sabe? O reino tá em paz. Davi não tá contando homens para defesa. Ele tá contando para construção. Para a construção do templo. Isso, ele está, na prática, criando toda a infraestrutura humana para o grande projeto do Salomão. Isso não é uma decisão de última hora, tipo, vamos organizar aqui rapidinho. Não mesmo. É a concretização de um plano de décadas. Ele sabia que um prédio, por mais incrível que fosse, seria só uma casca vazia sem as pessoas certas, sem os sistemas para fazer tudo funcionar. Ele construiu a alma da instituição antes da primeira pedra. Perfeito, é exatamente isso. Infraestrutura humana. Gostei muito desse termo. E dentro desses 38.000, tem um detalhe que me chamou a atenção. O texto diz que parte deles seriam oficiais e juízes. Sim, 6.000 deles. Ou seja, ele não está organizando só o serviço do templo. Ele tá integrando a justiça do reino na estrutura religiosa. Qual o impacto de uma decisão dessas? O impacto é gigantesco. Pensa bem, isso solidifica a ideia de que a lei de Deus era a lei da terra. Uma coisa só. Uma coisa só, ao colocar os levitas, que eram os especialistas na lei de Moisés, em cargos de juízes, Davi garante que a justiça em Israel vai seguir um único padrão. Ele está fundindo o judiciário e o religioso. É como se todos os juízes tivessem que ser teólogos. Basicamente isso. Isso moldou Israel como uma teocracia de uma forma muito profunda, onde a vida civil e a fé não eram, tipo, caixinhas separadas. E quando a gente olha a divisão das tarefas, é impressionante. Parece o organograma de uma multinacional. Com certeza. Tudo bem definido. Dos 38.000, 24.000 para supervisionar a obra da Casa do Senhor. 24.000. É um desafio de gerenciamento de projeto que faria qualquer gerente sênior de hoje suar frio. Sem dúvida. E sem Excel, sem software de gestão, eles eram os gerentes de projeto, a logística, os administradores do dia a dia. Garantindo que tudo estivesse no lugar certo. Na hora certa. Depois os 6.000 oficiais e juízes, que a gente já falou. Aí 4.000 como porteiros. E porteiro aqui não é uma palavra simples, né? De forma alguma. É a segurança do centro nervoso da nação. Mas o número que realmente me fez parar foi o último. 4.000 músicos. Peraí. 4.000 músicos. É
é de cair o queixo. Eu tô tentando visualizar isso. É uma orquestra sinfônica, vezes 40. De onde ele tirou essa ideia? Isso era comum ou é uma inovação total dele? É uma inovação absolutamente radical e genial. Não tinha nada parecido nas nações vizinhas, não nessa escala. Mas os outros povos não tinham música nos cultos? Tinham, claro, mas criar uma instituição musical, patrocinada pelo Estado, com 4.000 profissionais em tempo integral, isso é inédito. Davi, que era músico, entendia o poder do som para moldar a identidade de um povo. Então não era só para ficar bonito. Tinha um objetivo estratégico. Totalmente. Se a gente conecta isso ao quadro geral, a música em escala massiva cria uma identidade nacional, uma experiência coletiva muito poderosa. Como em grandes eventos hoje, tipo Olimpíadas. Exato. A música unifica, emociona, cria memória. Davi estava na prática institucionalizando a trilha sonora da nação. Essa orquestra monumental ia garantir que a experiência de ir ao templo fosse avassaladora. Inesquecível. Uau! Isso muda tudo. Não é um coral. É uma ferramenta de coesão nacional. É política de Estado. E essa reorganização toda vem de uma mudança fundamental. Os levitas antes eram basicamente uma equipe de transportadora, né? Carregando o tabernáculo. Seu trabalho pesado, físico. Com um templo fixo, esse trabalho some. Davi, na verdade, está evitando uma crise de desemprego e de propósito para uma tribo inteira. Ele está reinventando a função deles. É uma manobra administrativa brilhante. Ele pega a habilidade central deles, o serviço sagrado, e adapta para uma nova realidade. O trabalho braçal vira um trabalho intelectual, artístico, administrativo. É a transição da cultura nômade para uma cultura urbana. E ele gerencia isso de forma proativa. Ele não espera o problema aparecer. Ele cria a solução antes mesmo de o templo existir. Ok, tudo isso soa como um plano perfeito, quase sem falhas. Mas aí a gente chega num detalhe no texto que, à primeira vista, parece, sei lá, uma contradição. Quase um erro de adição. Sei onde você quer chegar. A questão da idade. Isso. O versículo 3 diz claramente que o censo foi de homens com 30 anos ou mais, certo? Certo. Mas depois, lá no final, nos versículos 24 e 27, o texto diz que, por ordem de Davi, a idade para o serviço foi reduzida para 20 anos. O que aconteceu aqui? Essa é uma ótima pergunta. E parece confuso, mas tem uma explicação bem pragmática, como as notas de estudo apontam. Não é uma contradição, é uma atualização da política interna. Uma atualização. Ok. A idade original de 30 anos, lá da lei de Moisés, estava ligada à principal função dos levitas na época, o trabalho pesado de carregar o tabernáculo. Ah, claro. Precisava de gente mais forte, mais madura fisicamente. Exatamente. Era um trabalho que exigia homens no auge da força física. Então, se a descrição do cargo muda, os pré-requisitos da vaga também mudam. Precisamente. Davi, como um bom gestor, percebeu que as novas funções, supervisão, música, administração, não tinham a mesma exigência física. Eram tarefas que um jovem de 20 anos podia fazer perfeitamente. Faz todo sentido. Então ele faz um ajuste inteligente. E ao reduzir a idade mínima, ele não só adapta a regra à nova realidade, como também aumenta drasticamente a mão de obra disponível. Ele ampliou o pool de talentos. Exatamente. Garantiu que ia ter gente suficiente para preencher todos esses milhares de postos que ele criou. É uma adaptação da lei à nova realidade, então. E dentro dessa força de trabalho imensa, é importante esclarecer um outro ponto. Nem todo levita era um sacerdote. Não de jeito nenhum. Havia uma hierarquia bem clara. Ok, entendi a distinção. Os sacerdotes, descendentes de Arão, eram a elite. O C-level espiritual, com acesso às áreas mais restritas. Mas isso não criava um risco de os outros 30 e tantos mil levitas se sentirem como a equipe de apoio, sabe? Cidadãos de segunda classe dentro da própria tribo? Essa é uma pergunta fundamental sobre liderança. E a resposta do Davi está na forma como ele estruturou o serviço. Como ele gerenciou isso? Sim, os sacerdotes eram um grupo exclusivo, funções mais sagradas, mais perigosas até. Era hereditário. Mas a genialidade do Davi foi dar aos outros levitas funções que, embora não fossem sacerdotais, eram indispensáveis,
e igualmente apresentadas como um serviço sagrado a Deus. Tá, mas o que eles faziam exatamente no dia a dia? O texto lista várias coisas. Eles cuidavam da manutenção de todo o complexo do templo, dos pátios, das salas, da purificação dos objetos sagrados. A parte operacional. Isso. Eles também preparavam as ofertas de alimentos, os famosos pães da proposição, as ofertas de farinha e, talvez o mais importante, eles tinham a função contínua de estarem presentes todas as manhãs e todas as tardes para darem graças ao Senhor e o louvarem. A batida do coração do templo. Era a batida do coração. Ao criar esse sistema de turnos e responsabilidades claras, Davi garantiu que cada levita tivesse um propósito definido. Essencial. Não existia trabalho menor. Todo mundo era importante. Purificar uma bacia era tão parte do serviço a Deus quanto cantar no coro. Ele criou uma cultura onde cada engrenagem daquela imensa máquina de adoração era valorizada. O sistema funcionava sem parar e cada um sabia seu papel. Então, no fim das contas, o que tudo isso significa, quando a gente olha para esse capítulo, ele é muito mais que um documento administrativo antigo. Muito mais. Davi não estava só preocupado com quem ia usar a coroa. Ele estava, na prática, reescrevendo o manual de operações da nação inteira antes de entregar as chaves para o novo CEO, o Salomão. É uma ótima analogia. Ele sabia que sem uma estrutura operacional sólida, a visão de construir o templo não ia sair do papel. É uma aula de como transformar visão em realidade com planejamento meticuloso. Exatamente. Para o Davi, a organização, a ordem na adoração não eram opcionais, eram a própria expressão da devoção. Ele entendia que para uma nação inteira se voltar para Deus de forma consistente, era preciso mais do que sentimento, era preciso estrutura. A estrutura como um recipiente para a fé. Isso. A estrutura era o recipiente que ia proteger e sustentar a fé do povo por séculos. Ele estava construindo as margens do rio para que a água da espiritualidade pudesse fluir de forma constante e poderosa. Mas toda essa estrutura, essa organização quase militar da adoração, não corre o risco de virar algo frio, burocrático? Essa é a grande questão, né? Ao focar tanto no organograma, nas tarefas, nos horários, não se perde um pouco da paixão, da espontaneidade que marcaram a fé do próprio Davi, que dançou na frente da arca com um total abandono? Essa tensão é inerente a qualquer instituição, seja religiosa ou não. É o grande desafio. Davi cria a estrutura para garantir a continuidade, a excelência. A ordem serve para facilitar a adoração, não para sufocá-la. Mas o risco existe. O risco que você aponta é real e perene. Uma vez que a estrutura está estabelecida, a tendência humana pode ser a de só cumprir os rituais, focar mais na forma do que no significado. O sistema que foi projetado para promover a conexão com o divino pode se tornar ele mesmo o objeto da adoração. O meio vira o fim. Exatamente. E isso nos deixa com uma reflexão final, que ecoa até hoje. Ao estabelecer uma estrutura tão meticulosa para a adoração, que espaço sobra para a expressão individual da fé? Como uma organização religiosa de grande escala, como a que Davi projetou e que a gente vê em tantas formas hoje, se equilibra com a busca humana por uma conexão que seja pessoal, autêntica e direta com o divino? A estrutura é um caminho ou uma gaiola? Essa é a pergunta. A pergunta que o plano genial de Davi deixa para cada geração responder.